Amém, glória a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Neste momento, peço que você feche os olhos. Pai amado, Deus querido, nós estamos agora diante da Tua palavra. Nós oramos, ó Deus, para que o Senhor leve os nossos corações, mentes cativos, Senhor Deus, ao trono da Tua graça, e que o Espírito Santo possa traduzir a Tua vontade, Senhor, aos nossos corações através da Sua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Você pode abrir a Bíblia comigo na carta aos Efésios, no capítulo 5. Amém? Versículo 18. E não se embriaguem com vinho, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Amém? Nós já temos ouvido há alguns domingos sobre a questão de nós nos enchermos do Espírito Santo. E é bom lembrar que ser cheio do Espírito Santo é uma decisão pessoal. Porque ser cheio do Espírito Santo não é o quanto você tem do Espírito Santo, mas é o quanto o Espírito Santo tem de você. E isso precisa ser entendido. Porque o Espírito de Deus, como nós já temos ouvido, o Espírito de Deus, ele nos foi dado sem medida. Então você já tem todo o Espírito Santo em você. Mas ser cheio do Espírito Santo é o quanto ele tem de mim e de você. Então encher-se do Espírito Santo é um imperativo, é uma ordem. E é algo que eu e você precisamos querer desejar. Você é que decide. Você decide. Se você quer ser um homem cheio do Espírito Santo. Se você quer ser uma mulher cheia do Espírito Santo. Se você quer ser um jovem, um adolescente cheio do Espírito Santo. É você que decide. É você que nasceu de novo e que tem o Espírito Santo habitando dentro de você. Eu quero ser cheio do Espírito Santo? Eu tenho o Espírito Santo, mas será que eu quero ser cheio do Espírito Santo? Essa é uma pergunta que o próprio Espírito Santo está fazendo para você e para mim nessa noite. Você realmente quer ser cheio do Espírito Santo? O que realmente você quer? O que realmente eu quero no meu relacionamento com Jesus? Que tipo de relacionamento eu quero ter com Jesus? Eu apenas quero ter um relacionamento religioso? De cumprir algumas normas? De vir somente nos cultos e nas reuniões de célula? Que é importante, eu não estou dizendo que não é importante. Eu não estou pregando aqui a questão de ser desigrejado, não estou falando sobre isso. A palavra fala sobre congregar, que é importante estar na congregação, caminhar com os irmãos, isso é importante. Mas que tipo de relacionamento eu quero ter com Jesus? Nós precisamos observar aqui o que Paulo diz antes desta declaração. Tem algo que Paulo fala aqui na carta aos Efésios, aqui no capítulo 5, que é muito importante para nós
nesta noite para a nossa caminhada de sermos cheios do Espírito Santo. Nós temos falado, já não é de hoje, estamos falando aí há 3 anos, que eu entendo que o Senhor quer levantar uma igreja madura. E amadurecer não é fácil. Quem já teve os seus 20 anos, e hoje tem 52 como eu, sabe que amadurecer não é fácil. Amadurecer dói. Amadurecer muitas vezes é difícil. Às vezes eu comento com a minha esposa, acho que falei com alguém esses dias, que até estava comentando com a minha esposa, que se nós tivéssemos o coração e a mente que nós temos hoje, a maturidade que nós temos hoje, quantas besteiras nós deixaríamos de fazer quando tínhamos os 20, 25. Deixa eu falar uma coisa para você. Maturidade é uma bênção. Maturidade, vou falar de novo, maturidade é uma bênção. Só quem amadureceu sabe. Se você já é um homem maduro, uma mulher madura, você sabe que é uma bênção. Coisas que você fazia antes, no bate-pronto, hoje você não faz. Os jovens ficam até meio chateados conosco. Nos chamam de velhos, de pessoas que são devagar. Mas não é isso, jovem. É porque nós paramos para considerar. Então é necessário amadurecer. É necessário nos tornar uma igreja madura. Passar pelos processos do amadurecimento. Desejar passar pelos processos de amadurecimento. E como eu falei, não é nada fácil. Se eu fosse contar a minha vida aqui, a minha vida pessoal que eu tive e tenho com a minha esposa, quantas coisas nós passamos que nos amadureceu? Então nós podemos ser uma igreja sempre menina, sempre meninos na fé, ou podemos ser maduros. Nós podemos ficar bebendo leitinho a vida inteira, mas também nós podemos comer comida forte, que sustenta, que fortalece. Dá mais trabalho? Dá mais trabalho? Você tomar um leitinho é fácil. Não é fácil você tomar um leite? Eu estou dando um exemplo para você entender. Não é fácil tomar leite? Você vai lá, pega na geladeira, põe no copo e toma. Não é assim? Mas vai fazer uma costela com macaxeira para ver. Uma costela com mandioca. Dá um pouquinho mais de trabalho, não é verdade? Mas é o que vai dar sustância. E nós precisamos amadurecer e entender que amadurecer dói. E Paulo, ele fala algo aqui que me chama a atenção e eu sei que vai chamar a tua também. O que Paulo fala antes de declarar que nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Efésios, no capítulo 5 mesmo, no versículo 1 e 2. Diz assim: vocês são filhos queridos de Deus, e por isso devem ser como Ele,
que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus. O apóstolo Paulo, ele nos dá um entendimento do que é ser cheio do Espírito Santo. E esse entendimento, ele precisa estar dentro do nosso coração, bem esclarecido, porque, na verdade, é isso que ele espera de mim e de você. É isso que ele espera de um homem cheio do Espírito Santo, de uma mulher cheia do Espírito Santo, de um jovem, de um adolescente cheio do Espírito Santo. Vamos analisar aqui. Primeiro, ele diz: somos filhos queridos de Deus. Você é um filho, uma filha, um filho querido de Deus, uma filha querida de Deus. Você é? Você sabe disso? Você entende isso? Você sente isso? Que você é querido de Deus, um filho, uma filha querido de Deus? Nós somos filhos de Deus. Só que nós precisamos entender o seguinte, que não tem a ver comigo e com você. Nunca foi sobre nós. Nós acabamos de cantar. Nunca foi sobre nós. É tudo sobre Ele. Você é querido, filho de Deus, porque o querido Filho de Deus habita em mim, em você. Quando Ele olha para mim, quando Ele olha para você, não estou dizendo que Ele não te vê, mas o que Ele vê é o filho querido dEle, dentro de mim, dentro de você. Aquele mesmo filho que, quando saiu das águas do batismo, se ouviu uma voz no céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Esse mesmo Filho de Deus, que Deus, o Pai, tem prazer nele, está em mim, está em você. E isso é muito importante. Por que isso é importante? Porque a presença do Filho de Deus em nós é que nos capacita a vivermos a vontade de Deus e, no processo da caminhada, amadurecermos. Porque sem Ele, nada, absolutamente nada, podemos fazer. Amado, falando das coisas espirituais, falando das questões de relacionamentos, nada podemos fazer se não for Ele em nós. Por isso é importante entendermos que somos filhos, filhas queridos de Deus, que o querido Filho de Deus habita em nós. O discípulo Felipe chegou para Jesus em certo momento e disse assim: mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Então Jesus responde: eu estou convosco todo esse tempo, e você me faz um pedido desse? Quem vê a mim, vê o Pai. Porque a segunda coisa que eu observo na declaração de Paulo é: como filhos de Deus, devemos ser como Ele é. Vocês são filhos queridos de Deus e por isso devem ser como Ele. Será que nós já entendemos que o Evangelho ele não é algo assim, como nós já falamos, não é um caminho largo, não é uma porta larga.
Será que nós entendemos que a nossa caminhada com Deus não pode ser de qualquer forma, de qualquer jeito? Com qualquer atitude, com qualquer pensamento, com qualquer pronunciamento? Será que nós temos entendido isso? Porque diz aqui que, por isso, devem ser como Ele. A coisa é estreita demais. Porque Ele está falando de um Deus que nos ama. E Ele está falando que nós temos que ser como Ele é. Mas será que nós podemos expressar o que Deus é através das nossas vidas? Será? Será que podemos? Será que podemos? O que você me diz, igreja? Podemos ou não podemos? Sim ou não? Vou fazer assim, que eu já vi o pastor falando sim ou não. Sim ou não? Não fiz isso ainda. Sim ou não? Sim. Aí, ó. Claro que sim. E por que nós podemos expressar o Pai que nos ama? Por quê? O Filho querido do Pai habita em mim e em você. A expressão do Pai está dentro de nós. E isso nos capacita a viver a vontade do Senhor, que é expressá-lo. Agora, a pergunta: quem é Deus? Quem é Deus? Abra comigo na primeira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia, já perto de Apocalipse. No capítulo 4. Olha que declaração poderosa essa aqui, do apóstolo João. Versículo 7 e versículo 8. Diz assim: queridos amigos, amemos uns aos outros, porque o amor vem. O amor vem? O amor vem? Mas a coisa vai estreitar. 8. Quem não ama, não o conhece, pois Deus é amor. Primeiro ele diz que o amor vem de Deus. Depois ele declara que Deus é amor. Qual a essência de Deus? Qual a essência de Deus, igreja? Porque Deus é amor. É por isso que você está aqui. Porque se Deus não fosse amor, nós não estaríamos aqui mais. Talvez nem chegássemos nessa geração. Talvez a coisa tivesse acabado lá com Adão. Adão pecou, ele já destruiu os dois lá e acabou. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu e você. Deus é amor. E faz uma declaração de que aquele que não ama, não conhece a Deus. Forte, não é verdade? Quem não ama, não conhece a Deus. Ah, mas você vai dizer assim: mas pastor, eu amo a minha esposa, eu amo o meu esposo, eu amo os meus filhos, eu amo minha mãe, meu pai, meus avós. Gente, nós precisamos entender que Deus é amor. E o amor que a Bíblia nos fala não é este amor. Porque o próprio Jesus ensina que se nós amarmos aqueles que nos amam,
Que coisa extraordinária, maravilhosa estamos fazendo. Assim são todas as pessoas no mundo. Não é isso que nos é ensinado? A Bíblia está falando de um amor sobrenatural. Um amor que vai além das expectativas humanas. Um amor que vai além do amor pela esposa. De um amor que vai além do amor pelo esposo, pelos filhos, pelos parentes, pelos amigos. Porque aquele que ama a esposa mais do que a mim, o esposo mais do que a mim, o filho, a filha mais do que a mim, não é digno de mim? Então nós não estamos falando desse amor. Nós estamos falando do amor que é Deus. E aí a coisa fica mais estreita para mim e para você. Ele diz: quem não ama, não conhece a Deus. Mas deixa eu aliviar um pouco para nós. Mas se nós somos filhos de Deus, temos filhos de Deus aqui? Amém? Se você é filho, filha de Deus, então nós o conhecemos. Ou não? Se você está aqui é porque você o conheceu. Eu não sei em que profundidade você o conhece, mas a verdade é que você o conheceu. Você conheceu o seu amor, você conheceu a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia, e hoje você está aqui. Então nós conhecemos a Deus. E como foi ministrado, se eu não me engano, domingo passado, nós precisamos, me ajuda aí, pastor, prosseguir, conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, porque a sua vinda é certa. Então nós conhecemos e precisamos prosseguir em conhecer. Nós precisamos ser como Ele é. E Deus é amor. Terceiro, se Deus é amor, e nós precisamos ser igual a Ele, no versículo 2 fala do que deve nos dominar. Nós vamos lembre-se que o central dessa ministração é ser cheio do Espírito Santo. Amém? Então no versículo 2 ali também, lá em Efésios, vamos lá de novo, fala do que precisa nos dominar. Versículo 2: que a vida de vocês seja dominada pelo amor. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor. Do que nós precisamos ser dominados? Pela raiva? Pelo ódio? Pela amargura? Pelos ressentimentos? Pelo sentimento de vingança? É isso? Nós vamos falar sobre isso mais para frente, se o Senhor nos permitir. Será que é isso que precisa nos dominar? Nós precisamos ser dominados pelo amor. E isso é muito importante, por quê? Porque quando se fala em ser cheio do Espírito Santo, nós focamos muito nos dons. Quer ver? Se eu fosse o tipo de pessoa, o tipo de pastor, de profeta, que tivesse uma palavra de conhecimento, e eu olhasse para esse irmão e falasse algumas coisas, ele começasse a chorar, e ele então ficasse emocionado e depois falasse: igreja, tudo que ele falou de mim mesmo, só eu e Deus sabíamos. Se eu começasse a orar por algumas pessoas aqui, e elas fossem curadas, o paralítico levantasse da sua cadeira, aquele que estava com câncer, o câncer ia embora,
o que vocês diriam de mim? Eis aí um homem cheio do Espírito Santo. Abra comigo em 1 Coríntios. Vamos procurar tirar esse entendimento errado que nós temos de sermos cheios do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 12. Versículo 6. Ao versículo 11, diz assim: há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazê-lo. Para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito. Para uma pessoa, o Espírito dá a mensagem de sabedoria, e para outra, o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento. Para uma pessoa, o mesmo Espírito dá fé, e para outra dá o poder de curar. Uma pessoa recebe do Espírito poder para fazer milagres, a outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda outra pessoa recebe a capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm. Para uma pessoa, o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas, e para outra, ele dá a capacidade de interpretar o que essas línguas querem dizer. Porém, um só é o mesmo Espírito que faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa, conforme ele quer. Amém? Você tem o Espírito Santo? Então tenha certeza que você tem dom ou dons do Espírito Santo na sua vida, que foram distribuídos segundo o desejo dele. Amém, igreja? Mas será que isso, os dons, são o foco de Deus para a vida do crente? Porque todos nós temos dons, e a palavra diz que os dons são irrevogáveis. Que se o Senhor te deu um dom, você vai ficar com esse dom. Mas quem pode garantir que alguém que está fluindo em algum dom, ou em dons, é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Isso é muito importante nós aprendermos e entendermos, porque isso também nos ajudará a não sermos enganados. Veja, pastor Marcelo ora, as pessoas são curadas. O pastor Marcelo interpretou línguas estranhas que o Alex falou. Mas será que eu sou cheio do Espírito Santo? Será que a minha esposa, se você levasse ela por um cantinho e fizesse uma pergunta direta para ela, olha assim, pastora Claudineia, poxa, o pastor prega lá a bênção, ele ora, as pessoas são curadas, ele interpretou as línguas lá do irmão, lá que o irmão falou lá, uns negócios lá, e aí? Ele realmente é um homem cheio do Espírito Santo? Quantas vezes você já viu, porque hoje nós temos a internet. A internet, ela por um lado é uma desgraça. Vou ser bem sincero com vocês. É uma desgraça. Por outro lado é uma bênção.
Quantas vezes você já viu na internet homens usados poderosamente por Deus nos seus dons e eram prostitutos? E batiam na mulher. E usavam drogas. E eram pedófilos. Como isso é possível? Porque os dons são irrevogáveis. Porque eu creio que Deus está usando de grande misericórdia com aquela vida, para com aquele homem, para com aquela mulher. E para com a igreja. O que eu quero dizer nessa noite, e é muito importante vocês entenderem e saberem, não é porque um homem profetiza, uma mulher profetiza, não é porque um homem está orando, uma mulher está orando e pessoas estão sendo curadas, não é porque alguém interpretou línguas, não é porque alguém teve uma palavra de conhecimento, que essa pessoa é cheia do Espírito Santo. Eu seria irresponsável, e muito irresponsável, porque eu creio, provavelmente, que nós vamos falar sobre os dons, né, pastor? Mas eu seria muito imprudente de falar dos dons, primeiro, sem falar do que nós estamos falando agora. Alguém pode ser um ótimo pregador, mas um péssimo marido. Um ótimo pregador, mas um péssimo pai. Pode ser uma maravilhosa intercessora, mas uma péssima pessoa. Pode ser um grande intercessor, mas ele fala tanto com Deus quanto fala também para as pessoas. Pessoal que brinca, né? Na hora que morrer, tem que ter um caixão para o corpo e outro para a língua, né? A igreja madura, ela precisa entender estas coisas. Ah, Senhor, eu quero ter dom, eu quero ter dom. Você tem. Você tem o dom. E não é o que você quer. É o que Ele te dá. Não é isso que nós temos que ficar procurando, buscando. Paulo ensina a buscar os melhores dons. Mas não é isso que me vai fazer ser um homem cheio do Espírito Santo. É sério, não é verdade? É muito sério. É sério demais. Porque hoje as pessoas estão dando mais valor aos dons do que sobre isso que nós estamos falando hoje, nessa noite. Eu pergunto de novo, será que os dons são o foco de Deus para a vida do crente? Eu não estou dizendo que os dons não são para os crentes. São especialmente para os crentes. Mas será que é o foco? Será que isso é o principal? O apóstolo Paulo, ele fala de um caminho mais excelente. Ele fala do melhor caminho de todos. E é isso que importa para mim e para você. Versículo 31. Desse mesmo capítulo que nós estamos lendo. Diz assim: por isso, se esforcem para ter os melhores dons. Porém, eu vou mostrar a vocês o caminho que é o melhor de todos.
caminho é esse? Os que leem a Bíblia já sabem. Os teólogos de plantão também já sabem. Mas qual é esse caminho mais, ou o caminho excelente, o melhor de todos? Não faço muito isso também, mas hoje eu vou fazer. Diga assim: o melhor, o mais excelente de todos. Igreja madura, é isso. Esse é o caminho mais excelente, o melhor de todos. É isso que nós temos que buscar. Amém? Então vamos ler aqui o capítulo 13. Do versículo 1 ao versículo 13. Só preste atenção na leitura, depois nós vamos falar algumas coisas. Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo, ou como o barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, é aquilo que eu estava falando. Ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar os montes do seu lugar, mas se não tivesse amor, eu não seria nada. Poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Quem ama é paciente, é bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará. Pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. O que agora vemos é como uma imagem perfeita num espelho embaçado, mas depois veremos face a face. Agora, o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Portanto, agora existem 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior delas é o amor. Aleluias. O caminho mais excelente é o amor. Deus fala que os dons, nós acabamos de ler aqui, que os dons não servem para nada. Não servem para nada sem amor. Ah, mas eu sou um homem, uma mulher cheia de dons. Mas se não tiver amor, aqui diz: eu não serei nada. Não serei nada. Jesus mesmo diz que naquele dia alguns chegarão para ele e dirão assim, ele colocará alguns à esquerda, e eles dirão assim: mas nós profetizamos em teu nome, mas nós expulsamos demônios em teu nome, mas nós curamos no teu nome. E Jesus diz de uma forma contundente: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não os conheço.
igreja madura. Nós precisamos amadurecer. O dom vem de Deus, mas dom sem amor vou pegar você, Alex, mas fique tranquilo, tá bom? Não adianta o Alex vir aqui tocar isso aqui que nem o Beethoven. E todo mundo olha assim, meu Deus, que dom maravilhoso que esse homem tem. Se ele não tiver amor. Eu vou falar uma coisa forte, difícil de se ouvir. É lixo. Não desmerecendo o dom dele. Ele lutou também ele estudou, ele buscou. Ninguém toca teclado porque recebeu só se for um milagre. Pode acontecer, pode acontecer. Alguém recebeu na hora, Deus, e o cara põe a mão, pode acontecer. Mas dom sem amor, não adianta. O amor é o caminho excelente, o melhor caminho. E aí vem a pergunta, como é uma pessoa que ama? Com o amor de Deus, que ama com o amor que está dentro de nós. Como essa pessoa ama? A Bíblia, na verdade, ela tem algumas passagens que vai nos mostrar isso. Mas vamos usar essa que nós estamos lendo aqui, que aqui está falando do amor. Aí por isso que eu falo que amadurecer dói. Não é fácil amadurecer. Versículo 4. Diz assim: quem ama é o quê? É o quê? Fale com coragem, meu irmão. Aleluias. Quem ama é paciente. Eu já ouvi, não 1, 2, 3 ou 4 ou 5, ouvi muito mais, de crentes que dizem assim, eu não tenho paciência. Eu sou assim. Eu não tenho paciência com pessoas devagar. Eu fico possesso. Eu não tenho paciência com gente que fala demais. Eu já vou cortando na hora. Irmãos, eu não estou dizendo que eu sou alguma coisa, mas pastor tem que sentar e ouvir, né, pastor? Às vezes a pessoa fala. E volta e fala a mesma coisa de novo. Tem que ter paciência. Eu não tenho paciência. E aí? E o amor? E o amor? Mas eu nasci assim, meu pai era assim, minha mãe era assim, minha avó era assim, meu bisavô era assim, meu tataravô, era também. É uma família de impacientes. Eu nasci assim, vou morrer assim. Quem ama é paciente. Quem ama é bondoso. Bondoso. Você é bondoso? Você é uma pessoa bondosa? Pastor, não dá para ser bondoso. Porque a gente, pessoa muito bondosa, é feito de bobo pelos outros. Tem gente que diz que é verdade. Mas o bondoso que se torna bobo, é porque precisa estar cheio do Espírito Santo. Porque nós precisamos ser simples como a pomba, mas prudentes como a serpente. Podemos ser bondosos e ao mesmo tempo prudentes.
e não seremos feitos de bulbo. Não é verdade? Quem ama não é ciumento. Deixa eu ver se dá para continuar. Dá. Quem ama não é ciumento. Você é ciumento? Você é ciumenta? Ei, ciúme não é de Deus, hein? Cuidado é de Deus. Agora, ciúme não. O ciúme te sufoca. O ciúme te destrói. O ciúme acaba com a vida daquele que é o alvo do ciúme. Um homem muito ciumento acaba com a vida da mulher. Uma mulher muito ciumenta acaba com a vida do homem. E não é só entre marido e mulher, é entre pais e filhos, entre amigos. Crente não pode monopolizar uma amizade. Não pode. O Albano é só meu amigo. Não chegue perto dele. Tem gente que é assim, é crente. Tem homem, tem mulher que fica com ciúme da mulher do homem porque sonhou com a que a mulher estava traindo, o homem estava traindo. Já amanhece com a cara feia já. Que foi? Eu sonhei que você estava me traindo. Ai, Jesus! Vai ser cheio do Espírito Santo. É complicado, amados. Quem ama não é orgulhoso. Gente, como tem crente orgulhoso, rapaz. Orgulhoso. Que não se humilha, em hipótese alguma, nem diante das pessoas que ele diz amar tanto. O marido diz: eu amo a minha esposa de loucura, eu roubaria a lua por ela. Mas não consegue pedir perdão para a mulher? Orgulhoso. E assim, outros relacionamentos. O orgulho de se achar mais importante que os outros. Eu sou o cara. Se eu não fizer isso, ninguém mais faz. Porque todo mundo faz da forma errada. Se eu fosse o pastor, nem pregava essas coisas que ele estava pregando aí. Porque o orgulho, é o que gerou toda essa desgraça de pecado no mundo. Essa que é a verdade. Quem lê, sabe, conhece a Bíblia. Nem é vaidoso, né? A vaidade aqui, amados, não é que você vai andar relaxado, que você vai andar todo desgrenhado, não é isso não. Mas está falando desse excesso de vaidade. Correr atrás do vento. A vaidade não está só ligada à aparência da pessoa, como ela se veste, ou se ela é rato de academia. A vaidade fala de muitas outras coisas. Vaidade de posição, vaidade de ter coisas, de correr, como diz o escritor, que ele ia correr atrás do vento. Mas é bom ter um pouco de vaidade, no sentido de andar bem jeitosinho, bem arrumadinho. Amém, igreja? Quem ama não é grosseiro. Oh, Jesus! Não vai dar tempo de nós falarmos muitas coisas aqui, já está perto de parar. Quem ama não é grosseiro. Meu Deus, eu fico assustado. Eu fico até apavorado
quando eu vejo um crente grosseiro. Eu já estive sentado, não vou falar nome mesmo, né? Já estive sentado com homens de Deus. Com homens de Deus em churrascaria. Dessas turmas que vieram aqui. Mas eu não estou falando daquele que você está pensando. Não foi ele. Nisso aí ele é até bacaninha. Eu sei que você pensou naquele. Mas não é, não. Já vou tirar que é para você não ficar, ele falou de fulano, não falei. Não é dele que eu estou falando. Tá bom? Não é dele. Eu não vi ele fazer esse tipo de coisa, e eu tive com ele algumas vezes. Mas eu vi alguns homens grosseiros, totalmente grosseiros com garçom, por causa de uma comida fria, por causa de uma demora de atendimento. Você é esse tipo de crente? Que demorou meia hora, você já começa a ficar grosseiro? Como é que é? Já faz 2 horas que eu pedi um negócio aqui, como é que é? Isso aqui não pode acontecer não, meu camarada. Você me trazer um negócio frio desse aqui? Olha, pega isso aqui, leva, e traga quente, por favor. Mas eram homens de Deus. Palavras maravilhosas, tremendas, poderosas. Mas na hora de tratar o ser humano, grosseiro. Grosseiro com o garçom, grosseiro com a esposa. Quem ama não é grosseiro. Às vezes, amados, acontece um acidente de percurso. Que às vezes na caminhada da vida, com a mulher, com os filhos, né? Às vezes nós ficamos meio irritados assim, e pá, dá uma de grosseiro. Né? Mas o homem cheio do Espírito Santo, a mulher cheia do Espírito Santo, já sente aquele, puxa, fui grosseiro com a minha mulher, fui grosseiro com o meu marido. Grosseiro. Você está começando a entender que os dons, sem o amor, egoísta, não é egoísta. O crente cheio do Espírito Santo não pode ser egoísta. Isso é meu, só meu, ninguém põe. Aí canta aquela música antiga, né, que cantavam lá, não sei se era da Aline Barros, né, que diz assim, teu, tudo é teu, tudo é teu. Não é verdade? Nós cantava aqui, não cantava? Há 200 anos atrás? Não lembra que a gente cantava? Teu, tudo é teu. Tem crente que canta, meu, tudo é meu. Ninguém põe a mão, ninguém toca, ninguém pega, ninguém leva para casa. Eu vou dar uma esmola? Está doido que vai dar esmola para ser vagabundo? Eu estudei, eu trabalhei. Eu suei para ganhar meu salário. Você acha que eu vou dar dinheiro, vou dar alguma coisa para essa pessoa aí? Egoísta. Deus fala com o egoísta. Diz assim, ô egoísta, querendo quebrar a vida desse cara, dessa mulher, desse homem. Ô egoísta, dê uma oferta para o Samuel ali, ó. 1 Samuel e 2 Samuel. Dê uma oferta lá para os 1 Samuel e 2 Samuel. Não, isso aí é o diabo que está falando. Isso aí é o diabo, não é Deus, não é possível. Para que eu vou dar dinheiro para adolescente? Para adolescente não, para jovem? Não é mais adolescente, né? Um tem 21, acho que o outro tem 18. Acho. 21? O outro? O outro tem que saber, meu filho. Egoísta. Sabe aquele cara, aquele homem, aquele marido, que ele compra aquele fonezinho, que põe no ouvido assim, aquele sem wireless, sabe? Wireless. Bluetooth.
Ele vai lá, compra o produto dele, né? Aí ele vai lá, compra a maçãzinha. Esse aqui não é maçãzinha não, tá? Mas ele vai lá, compra a maçãzinha. E para a mulher, ele não compra nem aquilo que ela usa naqueles períodos. Aí ele diz, mas eu amo a minha mulher. Por outro lado, nós temos também mulheres, né, que meu, tudo é meu, né? Minha avó que falava, como é que é? Venha ao seu reino, como é que é? Venha ao meu reino e ao seu reino nada. Venha a nós ao vosso reino e venha a nós ao vosso reino nada. Acaba. Venha a nós e ao vosso reino nada. Olha, aprendi, hein? Minha avó falava. Quando ele ficava, vó, me dá isso, me dá aquilo. Ah, é assim? Esse negócio que você falaram aí. Não fique irritado, isso aqui nós já falamos alguma coisa aí sobre o grosseiro, né? Aqui a coisa estreita demais e eu preciso parar. Não guarda mágoas. Jesus amado. Quem é cheio do Espírito Santo não guarda mágoas. E agora, crente, você está magoado? Você está ressentido com alguém? Não guarda mágoa. Não guarda mágoas. Você está guardando mágoas ainda? Você ainda guarda mágoa daquela pessoa lá de 1970, lá? A pessoa até morreu já. A pessoa já foi. Já, acho que só tem pó lá no lugar que ele está lá. E você ainda, mas aquele homem, aquela mulher, aquele rapaz, aquela moça, magoado. Mas pode ser mágoas recentes também. Mas aquele que é cheio do Espírito Santo não guarda mágoas. O crente cheio do Espírito Santo, ele perdoa, mesmo estando magoado. Por isso que eu digo, e eu disse, é difícil amadurecer. É difícil você perdoar quem te ofendeu. É difícil você liberar perdão para quem te magoou. Mas uma igreja madura, ela entende isso. E ela busca isso. Você viu o que nós temos que buscar? Nós temos que buscar não ter um coração magoado. Olha. Pois tem gente que é crente e está magoado com Deus. Eu já conheci algumas pessoas assim, magoada dentro da igreja, mas magoada com Deus. Então, aquele que é cheio do Espírito Santo, não guarda mágoa. Eu vou parar por aqui, porque o horário já está avançado. Eu tinha muitas outras coisas aqui, mas eu creio que nós vamos ter tempo numa próxima vez. Mas você conseguiu entender o que é ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo é ser dominado pelo amor. Por esse amor que habita dentro de mim e dentro de você. Porque sem amor, nada tem valor. Nada tem valor. Você pode ser a pessoa mais trabalhadora, mais trabalhadeira da igreja. Todo mundo pode te admirar e dizer, puxa, mas aquele homem, aquela mulher é um trator na igreja, faz de tudo. Mas se não tiver amor, nada disso adianta. E o amor nos leva para esses caminhos que para nós seres humanos são complicados. Não é verdade? Estou dizendo que é fácil, mas fica muito, mas muito, muito mais fácil, porque nós temos o Espírito Santo. Nós podemos viver uma vida cheia da presença de Deus, cheia do Espírito Santo. Que essa palavra fique no seu coração e te abençoe, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você pode dar um aplauso para o Senhor? Aleluia.